dia a todos e todas, todos os presentes. Em primeiro lugar, assim, a gente quer muito agradecer, em nome da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacias do Alto Tietê, a gente agradece a todos os presentes. E hoje eu espero que a gente consiga aproveitar bem as experiências que vão ser apresentadas, né, tanto pelo nosso coordenador, Alan dos Santos, como os demais palestrantes que estão convidados para participar da atividade de hoje, sempre reforçando a importância da gente efetuar essas trocas, né, da gente fazer esse intercâmbio de informações, porque é através dessas trocas que a gente acaba ganhando mais conhecimento, analisando ou aprimorando as nossas ações e até mesmo somando parcerias, né? A gente está entrando num período complexo, já entramos, na verdade, não estamos, estamos no início e das mudanças climáticas, a gente não sabe como ela vai se desdobrar daqui para frente, né? Ela pode ser a mais amena do que a gente espera, que a ciência espera, mas ela também pode ser pior do que os cientistas vêm hoje alertando a sociedade. Então, de qualquer forma, é importante que a sociedade esteja atenta a essas questões, engajadas nos movimentos sociais, nas entidades como o Comitê de Bacias, que é um fórum de representação, é um fórum de debate, né, para a gente estar agregando valor, principalmente na gestão dos recursos hídricos, que é de fundamental importância para a nossa vida. Sem água, a água é a base de tudo, sem a água não tem vida. Então, a gente tem que olhar para esse, que não é um recurso, mas é um bem social, né? A gente fala recurso, parece que ele pode ser explorado infinitamente, e não é, né? É um bem social, é um bem que faz parte da nossa existência, né? É a base de todas as formas de vida do planeta, então a gente precisa ser cuidado, precisa ter a mesma relevância de tratamento, ou até mais relevância de tratamento do que os demais bens naturais que nós possuímos, né? Porque sem ela não tem mais nada, né? Aí é terra arrasada, é Marte, é Vênus, é qualquer coisa menos um planeta habitável como a Terra, né? Então, para começar nossas atividades, aqui agradecendo imensamente a Larissa, que coordenou, que fez todos os convites, que fez as listas de presenças, as convocações pela internet e redes sociais. Larissa é sempre muito nota 10 naquilo que ela se dispõe a fazer. A gente agradece aqui imensamente a Lari, que é da Agência de Bacias. Eu vou passar logo a palavra para o Alan dos Santos, que vai estar trazendo para a gente aqui, apresentando para nós um trabalho referente à mobilização e capacitação de agricultores familiares em Suzano. É uma ação realizada através do projeto FEIDRO, Sistema de Informações de Microbacia Hidrográfica do Ribeirão Balainho e promoção de boas práticas agrícolas, especialista ambiental da Prefeitura Municipal de Suzano, né? Então, o Alan atua na Prefeitura de Suzano, né? E tem esse trabalho, além de ser nosso coordenador, ele tem esse trabalho importante acontecendo no seu território, e a gente vai começar os trabalhos de hoje ouvindo o Alan dos Santos. Alan, por favor, a palavra está com você. Gente, só antes de Obrigado. passar a palavra para o Alan, assim que ele falar, e a gente abre para perguntas. Não havendo perguntas, a gente já passa imediatamente para a próxima palestrante, que é a Elaine Collin. Por favor, Alan. Obrigado, Fran. Queria agradecer também, né, a Larissa por ter organizado esse evento, né? Acho que é sempre importante a gente trazer essas partilhas, né? Enquanto eu vou abrindo aqui a apresentação, acho que eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 31 anos, olhos castanho avermelhado, meu cabelo tá laranja, estou usando óculos transparente e uma camiseta azul. Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá. Pode passar também para Inspect. Como chama? Inspect. É INS. TEC. Todos conseguem enxergar? Sim, Ana. Tá. Agora eu não vejo vocês, mas vou tocando aqui, tá bom? Bom, então, como a Fran mencionou, né, eu vim trazer uma experiência sobre um projeto que, na verdade, ele já foi concluído lá em Suzano, né? Que era voltado. Na verdade, ele não era a raiz dele não era a mobilização, capacitação e educação ambiental, mas tinha dentro do projeto, né? Era numa época que os projetos eles tinham que ter, além da questão para os projetos estruturais do projeto em si,
tinham que ter também a parte de educação ambiental, né. Então, aí eu vou contar um pouco, porque foi bem difícil, na verdade, executar esse projeto, a gente teve alguns ganhos bem positivos, né, e acho que vocês já imaginam por que foi difícil, porque ele foi planejado antes da pandemia e realizado depois, né. Então é isso, vamos lá. Então, eu vou trazer uma breve contextualização rápida do projeto, vou falar um pouquinho da etapa de mobilização social, né, quais experiências que a gente vivenciou, o que eu aprendi ali dentro, né, que eu consegui observar, né, junto aos agricultores, que foi bem legal essa etapa, né. As oficinas de capacitação, que daí já ficou a cargo da contratada, né, e daí também vou apresentar algumas questões aí, positivas e negativas do que aconteceu durante as oficinas, né, e aí um panorama geral dos aprendizados que eu observei, que eu posso compartilhar aqui com vocês. Bom, então, na verdade, o nome do projeto ele é Sistema de Informações da Microbacia Hidrográfica do Ribeirão Balainha, promoção de boas práticas agrícolas, né? E popularmente a gente chamou o projeto de Projeto Ribeirão Balainha, para se aproximar do público que foi contemplado pelo projeto, né? Então, o objeto, na verdade, como eu mencionei, ele é um sistema de informações sobre aspectos ambientais da microbacia, situado na área de proteção e recuperação dos mananciais do município de Suzano. Então, a ideia era o quê? Era coletar informações ambientais, as fragilidades, potencialidades, enfim, dentro das propriedades dos agricultores, né? E daí, então, a gente montar um banco de dados, né? Contextualizando, né, no mapa, a microbacia do Ribeirão, ela fica aqui onde está essa oval aqui vermelha, né? Então, trazendo um outro mapa, no começo do projeto, né, se dizia que o Ribeirão Balainho, a bacia dele, nascia e morria em Suzano, né? Depois a gente foi descobrindo que existem controvérsias, né, conversando com os atores do local, né, mas que na verdade ele não nasce em Suzano mesmo, mas o que é importante é que ele desemboca na represa do Taiaçupeba, né? Ou seja, é um recurso hídrico muito importante para de abastecimento público, né? E nessa área é onde a gente tem grande presença da atividade de agricultura, né? Então ela tá, a microbacia ela está 100% inserida, estava, né, 100% inserida dentro do município de Suzano, 100% na sub-área de conservação ambiental da PRM, como eu mencionei, Alto Tietê Cabeceiras. Alguns aspectos importantes dentro da microbacia, que eu mencionei, a produção agrícola, urbanização precária, descarte de resíduos sólidos, loteamentos irregulares, né, que a gente vem enfrentando muito essa pressão imobiliária, né, e aí a fiscalização atua dentro dessa área. O manejo do solo, a produção agrícola inadequados, e trazem impactos tanto na quantidade quanto na qualidade do ribeirão, né? Então, às vezes falta água, né? Às vezes parte de trechos do rio está assoreado, né? Então tem todas essas questões. Mas ainda assim é uma microbacia com potencial de recuperação e proteção, né? E aí os objetivos do projeto eram, então, aumentar a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, identificar e caracterizar as áreas de proteção permanente degradadas, né? Realizar levantamento cadastral das áreas de produção agrícola, identificar os aspectos ambientais relevantes na qualidade dos recursos hídricos da microbacia. Aí essa parte que é que eu vou destrinchar hoje, que é da parte de sensibilizar e mobilizar os agricultores e trabalhadores rurais, residentes e profissionais que atuam na área, e construir, né, constituir um banco de informações de áreas para compensação ambiental e reflorestamento. E aí as justificativas, acho que boa parte do que eu mencionei, né, a importância do recurso hídrico para a represa, né, a criticidade, caso que pode comprometer o abastecimento público, saneamento rural deficitário, né, a ausência de informações, então a gente precisava de dados, né, georreferenciados, isso ajuda a gente bastante a desenvolver políticas públicas, possibilidade de compensação ambiental e de catalisar as novas ações e programas ambientais a partir desse estudo, né. Aí, como parcerias, inicialmente tinha a Universidade Piaget, o Instituto Fukuhako, que foi a casa onde a gente fez as oficinas, né, ele é sempre o lugar, o espaço que é cedido em Palmeiras, no distrito de Palmeiras, lá onde está a microbacia, né,
a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano. Aí tinha também aqui a Associação de Empresários Rurais e Moradores da Microbacia do Ribeirão Balainho, a Sabesp, e eu não coloquei aqui, mas que também foi um ator muito importante, né, que foi o Sindicato Rural, porque em um momento lá teve um momento de tensão no trabalho, durante a execução do trabalho, a gente recorreu ao sindicato para reforçar a seriedade do projeto, né. Então, a metodologia ela era dividida em duas partes, as bases técnicas em recursos hídricos e de proteção aos corpos d'água, e daí, dessas partes, o que vai nos interessar é a mobilização social na primeira parte e as oficinas de capacitação na segunda. E depois também teve uma mudança aí dessa primeira etapa, aí já comento. Então, a etapa de mobilização social, né? Ela estava prevista, foi prevista em 2018, com base na cartilha agroecológica do Instituto Giramundo Mutuando, de 2005, né? E aí estavam planejados, né, a realização de uma oficina, encontros em grupo com os agricultores, né, para estimular a questão da relação do homem com a natureza, aproximação crítica da realidade social do território, o resgate histórico, né, toda aquela parte que a gente sabe que questionamentos, enfim, toda a parte que a gente sabe que é importante esses processos serem construídos coletivamente, né, e que seriam espaços democráticos, enfim. E daí tinha 3 técnicas que a gente tinha selecionado: técnica de observação de campo, técnica de dinâmica de grupo e técnica de visualização. Mas aí em 2019, né, depois que o projeto foi aprovado, tudo e tal, quando a gente ia dar o andamento para o projeto acontecer, né, aí chega a pandemia, de Covid. E daí as consequências negativas, que acho que em geral para a educação ambiental, mas que afetaram esse projeto, foi a questão do lockdown ter atrasado a realização do projeto, né, não ter possibilitado os encontros presenciais em grupo. Então a gente até tinha uma esperança depois que ia conseguir realizar mais na frente, mas depois aí, eu não sei se vocês lembram que a pandemia teve o período de lockdown, é um período de afrouxamento, depois de novo restrição. E a gente, nesse afrouxamento, a gente tentou organizar as coisas para viabilizar o encontro depois em grupo, né, na esperança de que a tendência era melhora, e depois voltou a restrição, então a gente teve que anular esses encontros em grupo. Então ficou mais concentrado a parte em grupo nas oficinas, né, o que não seria o ideal, mas foi o que foi possível de fazer, né. E também limitou a divulgação, porque tinha a questão dos serviços essenciais, então serviço não essencial, a gente tinha que evitar, né, realizar serviços que não fossem prioritários, né, mesmo nos momentos de restrição, né, a gente estava ainda em processo só mais lá para o final do projeto que a gente tinha se vacinado de fato, né, então a gente tentou manter as restrições de acordo com as recomendações da OMS, né, mas foi bem difícil. E aí, pós-lockdown, ainda teve essa dificuldade de saída de campo, que a gente teve que contornar das diversas formas, né. Às vezes o motorista pegava covid, a gente tinha que paralisar, repensar, pensar em outra pessoa, enfim, foram N situações que aconteceram ali dentro. Eu também fiquei receoso um momento, eu falei: "Ai, eu não sei, acho que precisa de uma orientação do jurídico, se a gente pode realmente realizar esse trabalho com os agricultores". Aí só depois que o jurídico ele liberou, falou: "Não, tá tranquilo, pode fazer o projeto seguindo as recomendações da OMS". Aí a gente montou lá a logística do campo e fez, né. E aspectos positivos também, né, aí os aspectos positivos, o boom dos meets, então, o que a gente não conseguia planejar lá dentro da secretaria, a gente fez os meet, na época era Skype ainda, né, nem tinha todas essas plataformas, né, era bem ainda rústico, e a gente se organizando, a Natasha me lembrou ontem sobre isso, né. Então a gente conseguiu fazer de forma online, aí o uso de telefone, né, dos grupos do WhatsApp, acho que fortaleceu esse contato também via WhatsApp, né, que já vinha, né, bem em crescente, acho que aumentou ainda mais. Então, por exemplo, o grupo de agricultores, que é o nosso engenheiro agrônomo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, ele possui, né, um contato com os agricultores, ajudou bastante na divulgação, né. E depois do lockdown, com as orientações da OMS, isso possibilitou que a gente fizesse as visitas porta a porta. Aí usando máscara, álcool em gel no carro, toda hora, a cada casa a gente passava o álcool em gel, né, enfim, uma loucura, mas que deu, entre aspas, certo, ficou legal até o projeto, na etapa de mobilização.
Então aí a gente reestruturou a etapa de mobilização. Na verdade, eu não participei da elaboração do termo de referência, na época eu tinha acabado de entrar na prefeitura, mal entendia sobre educação ambiental, né, então não pude participar da construção do TR, mas aí nessa época eu já estava um pouquinho mais me inteirando de educação ambiental e sugeriu uma reestruturação para que a gente fizesse as reuniões individuais de grupo e com atores e também com os agricultores nas visitas porta a porta. Foi sugestão, inclusive, de uma estagiária do Marco Sorrentino, né? Então, ela, estagiária não, em C, e daí ela me deu algumas dicas bem legais para conseguir contornar essa questão durante a pandemia, né? E separar em uma outra subetapa que seria de divulgação do projeto, a gente estruturar alguma forma de divulgar, já que a gente não ia ter essa reunião em grupo, não ia discutir, apresentar o trabalho, o projeto e tudo mais, que fosse feito nas visitas, né? Então, as reuniões de sensibilização e mobilização, tanto com a equipe do projeto, né, as de planejamento, e depois as individuais visitas porta a porta. E aí essas 47 propriedades que foram selecionadas, aí teve um ator também muito importante que ajudou, que foi esse engenheiro agrônomo do Departamento de Agricultura da SMED. Ele conhecia os agricultores, né? Ele conhecia os territórios. Eu não sabia nada, né? Eu conhecia Palmeiras, mas assim, de passar, mas não conhecia os bairros, não tinha essa experiência de contato com os agricultores, né? E tem também aquela questão, né? Vai o ambientalista lá, né, num espaço que é rural, então a gente sabe que existem conflitos, né? Existem essa questão né, um entende de uma forma, outro entende de outra, e a gente precisa, né, conversar, tentar se aproximar, né, e daí essa figura, ela foi muito importante, e a todo momento foi me trazendo, né, eu acompanhei as visitas todas, a grande maioria delas, né, mas ele foi me trazendo várias dicas, eu fui ajustando as formas como a gente abordava os agricultores, porque eu, Alan Urbanoide, né, ia lá no território agrícola falar com o pessoal, né? Então, às vezes ele me dava uns toques sobre a linguagem, e ele que identificou as propriedades, falou, ali tem o fulano, aqui tem o ciclano, ali tem não sei o quê, e daí a gente fez esse mapeamento e foi visitar essas propriedades, né? E além disso, claro, né, sem a ajuda dos motoristas que estavam lá dirigindo, tanto do Departamento da Agricultura quanto da Secretaria de Meio Ambiente, né, que foram essenciais, e os estagiários, né, que também ajudavam a preencher dados, depois planilhar, enfim, foram figuras muito importantes nesse processo todo, né. Então a gente fez praticamente, na verdade foram 2 campanhas mesmo fixas de visitação, mas a gente colocou depois uma terceira, que foi, porque as coisas foi andando meio atropelada por conta que a gente estava tentando viabilizar o projeto, ao mesmo tempo que a empresa que ganhou a licitação já estava entrando e já queria tentar, agilizar o trabalho, né, viabilizar, entregar, né, e aí a gente acabou tendo que dar depois um stop, né. Mas aí nessa primeira visita foi um quebra-gelo, que foi sugestão daquela primeira da IC lá do Marco Sorrentino, que era o quê? Não apresenta projeto, se conheça, né, então, entre em contato, diga quem você é, ouça a pessoa, né, se apresenta, cumprimenta, e nesse mesmo dia, a gente elaborou um questionário participativo, então ali coletar alguns dados iniciais das pessoas, né, mediante autorização delas, e daí, então, depois a gente. Eu também peguei ali e falei, deixa eu já pôr umas questões que envolvem questões de percepção social, ambiental, algumas questões econômicas também, né? E todo esse material, né, o questionário e tudo mais, eu passava na reunião do nosso grupo, né, da equipe tomadora do projeto, para adaptar, melhorar, enfim. E outras questões foram surgindo com o tempo, a gente incluiu no questionário, que antes não tinha, e falou, nossa, isso aqui é interessante perguntar, né? E aí na segunda visita foi de fato a apresentação do projeto, a coleta das anuências,
Então, para que a equipe contratada depois pudesse entrar dentro das propriedades, né? E aí, entre essa segunda e terceira visita, a parte foi a apresentação, junto com a apresentação do projeto, junto com a apresentação da contratada, e virou uma bagunça, né? Eles quiseram participar já, e daí já se apresentar a equipe, a gente viu que não ia dar certo, né? Muita informação na cabeça do agricultor, né? E a gente tinha, inclusive, cogitado de fazer as oficinas online, mas são agricultores, né? Agricultores, a maioria, né, mais de 50 anos, né? Então não tem facilidade com as tecnologias, apesar de terem, a maioria ter internet, mas não conseguiam acessar um Meet, né, um Teams, então não ia ser possível realizar essa atividade online para esse grupo, né? E daí foi isso, né? A elaboração dos questionários. Aqui é o mapa da localização dos agricultores ao redor ao longo da bacia. Esse foi o questionário que a gente aplicou, então aqui dentro tem algumas questões, né? Aqui já é o questionário mais reformulado. Depois a gente incluiu, por exemplo, cadê? Que a gente perguntava se o cônjuge, né, principalmente na questão do homem. A maioria eram os homens que atuavam, né, como agricultores, proprietários da área, né, ou arrendatários, enfim. Mas aí a gente perguntava se a esposa ajudava no plantio, e a maior parte respondeu que sim. E aí acende, né, uma outra questão. Então, tem mulheres que, além de cuidar, obviamente, da casa, ainda também estão ajudando na agricultura, né? Então, essa é uma visão que a gente teve, né? E aí foi legal que a gente perguntou para eles qual dia, se teria interesse em participar de evento, qual dia da semana que a pessoa queria realizar, qual é o horário, né? A gente fez todo esse levantamento junto aos agricultores, para quê? Para que na hora que a gente fosse definir as datas das oficinas, a gente conseguisse cobrir o maior parte dos agricultores. Então, a gente escolheu depois as datas e os horários com base na maioria das respostas dos agricultores, né? E aí, algumas questões de percepção ambiental, né, da área, questão de clima, da água, do solo. A gente perguntou também questão econômica, social, então as articulações ali dentro também apareceu algumas questões, eu já mostro para vocês. Tem que correr aqui que já deu 17 minutos. Então, aqui são os registros da primeira visita. Essa estagiária, a Rafaela, foi uma das que mais atuou dentro do campo, né? Pode ver que a gente não estava com camiseta do projeto, não tinha nada disso. E aqui são alguns resultados dos questionários. Eu vou passar, mas depois, se naqueles 10 minutos vocês quiserem que a gente volte e discute sobre eles, tem aqui todos os dados. Eu posso até abrir aqui as caixinhas, porque aqui são os principais resultados, que eu já comentei alguns agora. E aí no meio disso, a etapa de divulgação acontecendo junto. Então, a gente teve a ideia de elaborar um concurso de arte, de logo do projeto, e aí a gente selecionou uma escola estadual que fica localizada na microbacia, né, que a gente já tinha um contato com a diretora, com os professores de lá, e aí a gente abriu esse concurso, o regulamento, só que só uma professora que se inscreveu, mas foi legal porque ela deu um show, assim, ela que desenvolveu essa arte aí do Ribeirão que tá aí, eu vou mostrar ali na frente também. Só que a gente não tinha como premiar, além de um certificado e o nome divulgado dentro do projeto. Então, a todo momento a gente colocou o nome dela nos folders, né? A gente aproveitou das artes dela, mas deu os créditos, né? E aí ficou sobre revisão também esse folder de diversos atores, né, da equipe do projeto, até de fora, né, chamei até pessoas que são de biólogo e tudo mais para olhar, ver, né, tinha também pessoal da licenciatura, pedagogia, para ver se a linguagem estava clara, enfim. E aí a gente distribui esses folders na segunda visita, já com vestidos com a camiseta do projeto. E a divulgação das etapas foi feita pelo David, que é o engenheiro agrônomo, dentro do grupo do WhatsApp, né? Então, aqui é o documento, aí aqui é o logo vencedor e algumas outras artes que a gente também aproveitou dentro do folder. E aí depois o projeto final do folder foi esse, né? Então a gente conseguiu tentar organizar as informações, tentar trazer uma linguagem simples, né? Apesar de ninguém ser capacitado sobre linguagem simples, mas a gente tentou ao máximo
traduzir o projeto, né, nesse folder, né, e colocar algumas informações importantes, né, e aí as artes da professora, os apoios e tudo mais. E aí entra a segunda e terceira visita que eu falei, né, a gente apresentou o projeto, aqui já estamos vestidos com camiseta e tudo, e ali tem também nas fotos da direita, parte já da equipe da empresa contratada, né, então e aí teve que parar um pouco, porque eles tinham problema de GPS, era muita informação para o agricultor, alguns estavam muito desconfiados, porque, a primeira visita, ela aconteceu em um momento, depois de mais de deu mais de 6 meses, a gente voltou lá, então alguns já nem lembravam muito bem do projeto, porque foi nesse período que voltou a restrição, a gente teve que paralisar a continuidade da mobilização, e daí a gente contou com o sindicato rural para reafirmar a importância do projeto. Foi muito importante isso, porque daí sim, a gente foi na casa do agricultor e falou: não recebo, não vou participar, não, o sindicato está sabendo, não sei o quê, dadadadada. A gente foi atrás do sindicato, aí o Ricardo, que é do sindicato, ele falou: não, tá tudo certo. Eu já extrapolei aqui o tempo, né? Mas aí tem os relatórios de mobilização social, né? As partes que a gente tem que entregar também, que é muito importante, das oficinas de capacitação, rapidinho aqui. Então, foram 8 temáticas, essas temáticas elas foram algumas pré-selecionadas para a gente, porque são boas práticas agrícolas, então a gente selecionou alguns temas importantes, só que foi moldado também pelo que a gente observou no campo. Então, por conta dos problemas que eles foram relatando, que a gente observou dentro do questionário, e do próprio engenheiro agrônomo, igual teve um tema que ele tirou, falou: acho que esse não cabe muito bem, não é o tipo de produção que eles fazem, acho que caberia melhor uma oficina sobre outro assunto, né? Aí a gente moldou aí esses assuntos com base nessas percepções, né? E aí ficou nessas 8 temáticas: empreendedorismo rural e sucessão, legislação aplicada, manejo de compostos químicos, manejo ecológico do solo, resíduos sólidos, produção orgânica, saneamento ecológico e uso racional da água. Claro que, né, o foco do projeto era mais voltado à questão do saneamento, mas a gente também cobriu essas outras temáticas. E na oficina de saneamento, seria uma oficina mais prática de todos, onde seria ensinada a instalar as fossas sépticas, né, e também teve uma distribuição de 10 para 10 agricultores, né, com os critérios definidos de acordo com os resultados desse sistema de informações os mais críticos, né. E aí ficou meio que nisso no início, mas no final nas oficinas a gente fez por interesse maior, assim, das pessoas ali, em instalar a fossa séptica, né. E daí os convites que foram produzidos, né, tanto chamando para o começo das oficinas e depois para cada oficina um convite que foi disparado dentro do grupo do WhatsApp. A gente também avisou via contato telefônico. Aí aqui são alguns registros das oficinas, né. E aí um destaque muito importante, tem essa pessoa aqui da figura da esquerda abaixo, foi a oficina que o pessoal mais gostou, ele participou de várias, tá. Ele foi contratado pela empresa contratada, mas ele participou de vários. E que foi legal? Ele era agricultor, então ele se aproximava da linguagem, ele mostrou como ele fez, claro, né, via um PowerPoint, slide, né, mas ele mostrou como é que ele fazia, estratégias, então assim, tinha um ou outro, palestrante, enfim, ele trazia uma visão mais acadêmica, uma metodologia muito rebuscada, e algo que muitas vezes na prática é inviável, e esse agricultor já não, ele fazia o contrário, ele trazia sim, né, o conteúdo, mas aplicado. Isso foi muito legal, foi a parte que eles mais gostaram no no evento, né, das oficinas. Aí teve a entrega das fossas, aí é importante registrar a lista de presença, aí eu fiz também uma avaliação, né, um feedback das oficinas para que os agricultores pudessem responder, e aí gerou depois um relatório, né, onde a gente foi até bem positivo o feedback das pessoas, né. Se não me engano a gente teve em média, desse aqui, deixa eu ver, tirando aqui uns 6 que somos nós mesmos, né, prefeitura, empresa contratada e tudo mais, o resto foi tudo participante de uma das oficinas, que foi essa aqui foi a que mais teve presença, foram mais de 20 pessoas, né. Então pensar que de 47 domicílios a gente conseguiu fazer com que, né, pelo menos 20 famílias ali, né, 20 pessoas, entre agricultores, que até estendeu um pouquinho da bacia depois, né, mas que entraram ali e que participaram, foi bem positivo. Eu avaliei como bem positivo, não são os 47 que a gente selecionou, mas considerando a limitação do tempo deles, foi bem legal.
Que mais? E aí gerou depois, no final, um relatório de educação ambiental, né, que a gente também encaminhou junto dos arquivos do FEIDRO. Então, assim, só eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque já passou bastante tempo, mas só dizer que esse processo ele ajudou a visualizar, né, o como a questão da pandemia ela é bem crítica, né, e que a tendência é cada vez mais, né, quando a gente está olhando a questão das mudanças climáticas, então a gente tem sempre que olhar, né, pensar e repensar como que a gente vai realizar um projeto e se acontecer tal situação, se acontecer de novo uma outra pandemia, né? Então as geleiras aí derretendo, então novos organismos aí surgindo, mais devastação da natureza, né? Então cada queda de árvore, né? Então o homem vai avançando dentro da natureza mais selvagem e daí ela pode retornar isso, né? De forma semelhante ao que aconteceu na pandemia do Covid, né? A importância dos parceiros, então, sindicato foi muito importante aqui para reforçar a importância do projeto. Questões negativas que eu avaliei, por exemplo, das oficinas, é porque a mesma contratada que fez o serviço do sistema de informações, que foi em campo, fez as oficinas, né? Então, claro, algumas foram bem positivas, o pessoal avaliou muito bem, né? Igual essa que o agricultor participou, mas a que não foi ele, a gente sentiu que não teve assim um aproveitamento legal. E aí outra experiência que foi o David que trouxe, né? O engenheiro agrônomo, é que precisa levar para a vivência em campo. Então tem que levar os agricultores para espaços de outros agricultores, onde as tecnologias estão acontecendo. Porque eles são muito descrentes, desconfiados, eles não querem mudar o que para eles está dando certo, né? E até numa lógica assim faz sentido, ninguém quer sair da sua zona de conforto, né? E aí teve algumas outras questões também, né? Então, a maioria dos agricultores apontaram questões de mudanças climáticas, eles sentem isso, né? Então, isso foi bem interessante também. Acho que dos resultados foi o que mais me surpreendeu, né? E é isso, então a tomada de decisão que a gente vai fazer do projeto, né, a gente tem que pensar sempre com cuidado, com carinho, verificar se existe um plano B, né, e conhecer o agricultor. Nesse processo das visitas porta a porta, eu conheci as pessoas, isso foi importante para mim também, para tomar esses aprendizados, sabe? Se hoje eu fosse escrever um outro projeto, né, e desse sim eu participando, talvez o olhar ele se ampliaria mais a isso, né? Igual a gente pensa, faz oficina online, tá, mas dá. Mesmo com internet, mesmo com a ferramenta, dá para fazer? Né? Às vezes não dá. Né? Então, acho que é isso. Desculpa estender o tempo, gente. Alan, muito obrigada pela apresentação, realmente muito rico, muito detalhado. Parabéns pelo trabalho, né? E agora a gente tem aqui alguns minutos, agora são 9h44, a previsão é que até mais ou menos às 9h50 a gente tem aí perguntas relacionadas ao tema abordado pelo Alan, né? Eu quero saber daqueles que estão presentes se gostaria de fazer alguma pergunta direcionada ao Alan sobre a apresentação realizada. Perguntas, dicas, sugestões? Alan, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, realmente muito interessante. Aqui Acho que a Elaine levantou a mão. Elaine, fica à vontade. Bom dia a todos. Alan, parabéns pelo projeto. A minha pergunta é referente ao uso desse conhecimento, das formações. Vocês conseguiram acompanhar de alguma forma depois essa questão, que você tem todo um processo de construção de conhecimento, né? E ela está muito vinculada a essa ação dos agricultores. Eu queria saber, assim, eu sei que sempre é uma dificuldade nossa conseguir acompanhar esse depois, né? Mas eu queria saber se, Suzano, se de alguma forma vocês continuaram acompanhando, se vocês perceberam a aplicação desse conhecimento também na prática pós-projeto. Então, Elaine, é bem o que você mencionou, né? A dificuldade da gente acompanhar os projetos depois, a sustentabilidade, né? Que é um dos aspectos que a gente mais cobra quando avalia projeto, né? De início, até a gente ficou em contato
o David, que é engenheiro agrônomo, ele foi falando com a gente, conversando, né? A gente percebeu, por exemplo, que depois os agricultores eles permitiram o acesso à entrada, né? A gente conseguiu coletar as informações, gerou esse sistema, a gente devolveu para eles também numa forma de um relatório de informações ambientais para ajudar, inclusive, os que precisavam para regularização, né? Então, a gente falou, olha, guarda esse documento, ele é um documento que a prefeitura elaborou com base nas visitas, né? A gente fez essa devolutiva para eles, né? Todos eles receberam esse material, mas acompanhar se, por exemplo, houve uma mudança do sistema produtivo, né? Isso ainda não. Inclusive, quando eu estava elaborando essa apresentação, eu falei, poxa, a gente não voltou, né? Não voltou para conversar com o engenheiro, né, agrônomo, porque ele vai poder me responder se eu perguntar, né? E aí sentiu que teve alguma mudança do projeto, né? Ele sentiu, o que eu avalio assim de positivo, Elaine, é que assim percebo que os agricultores eles saíram com e a gente também, né, com uma relação melhorada entre meio ambiente e os agricultores, porque foi graças, claro, ao David, né, a presença dele foi importantíssima, mas esse laço que foi formado, acho que é algo que, se eu voltar lá um dia para trazer um projeto, dizer que a Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que eles vão abrir as portas com um olhar menos desconfiado, né, mais amigável, né, e a gente também vai com aquele olhar de realidades, né, então assim, eles precisavam de água, eles têm as questões deles, né, então eu acho que nesse aspecto, assim, eu enxergo de resultado, mas de acompanhar depois o que de fato, né, melhorou, até mesmo se eles implantaram de fato, acho que teve um que implantou, que a Solange compartilhou, eu não trouxe aqui, mas teve um que ela compartilhou a foto, né? Ela falou, olha, a foto instalada, né? Então, ali teve uma efetividade, né? Porque assim, a gente mostrou como fazia em uma propriedade e fez, né? E depois entregou o restante dos materiais para que os agricultores fizessem na deles, né? Então a gente fez isso. Mas foi isso. Obrigada, Alan. Imagina. Alan, obrigada pela resposta. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Considerando que o Acho Alan começou com 10 minutos de atraso, então vamos compensar esse atraso. Tem aqui o Leandro. Leandro, por favor. Bom dia, bom dia, Alan. Bom dia, pessoal, tudo bem? Minha pergunta acaba sendo até com base um pouco no que a Elaine disse e no que você apontou dessa relação, desse retorno, né, dos agricultores com relação aos resultados que vocês obtiveram durante o projeto. Os indicadores, né, quando a gente elabora os projetos, eles são bastante sensíveis a essas condições, né? Às vezes, por exemplo, até mesmo a condição da saúde, né, a quantidade de pessoas que muito provavelmente estavam sofrendo por algum tipo de infecção, com a promoção, né, dessas oficinas para a idealização Uhum. das fossas, teve um sucesso, né, e automaticamente refletiria na saúde dessas pessoas, dessas famílias, né? Sim. Não, Será sem que dúvida. o uso desses indicadores, vocês não conseguiriam ter uma margem e fazer um acompanhamento automaticamente, às vezes com os dados que a própria prefeitura tem com relação à área de saúde, à área de desenvolvimento municipal, de modo geral? Aham. Leandro, então, eu penso que dá sim para a gente montar alguma coisa, né? É como eu falei, quando eu montei essa apresentação, eu falei, nossa, mas fiquei me sentindo culpado. Não que a culpa é de fato da gente, né? Mas da equipe, enfim. Mas de que a gente pode fazer ainda alguma coisa, ver o que aconteceu, gerar, né, os indicadores, né? Igual naquela época não subimos o projeto na plataforma Monitorear, que lá traz os indicadores voltados à educação ambiental, mas assim, do relatório, eu puxei algumas questões interessantes. Lá eu dialoguei com os dados que foram apresentados daquele questionário, né? Então, e de observações de campo também. Igual teve pessoa que tinha falecido de Covid, teve pessoa que você notava que o braço tinha
alguma questão no braço que não tinha mais movimento, pessoas que nos pés ou nas mãos você percebia não sei se infecções, mas algumas questões de pele também. E aí pessoas que andavam descalça e trabalhavam descalça lá atacando os defensivos agrícolas, né, como eles chamam, né, agente agrotóxico, mas enfim. Ouvi também relato do agricultor que falou, eu sei que isso prejudica, porque os bichos somem da terra quando eu taco, mas é que senão eu perco minha produção, sabe? E do próprio engenheiro agrônomo também ouvi que ele falou, olha, eles acreditam muito em quem vende o produto. Então, olha, tem que atacar com tal quantidade. E mesmo o engenheiro agrônomo falando, não é muito, não precisa, você vai sobrecarregar seu solo, não precisa de tudo isso. Mesmo fertilizante, eles vão confiar em quem está vendendo o produto, né? Então, os que produziam, né, a maioria irrigação, enfim, com aquela convencional, fica gerando o sprinkler, sei lá qual é o nome daquele. E daí eles falam, não, mas por que você não opta pelo gotejamento? Aí ele, não, sai muito caro, tem que comprar material. Só que aí você vai reduzir seu consumo de água, a longo prazo não resolve, né? Então, questão também voltada a licenciamento, eles, não posso cavar um poço aqui, não posso cavar um tanque aqui para poder usar água, né? E ao mesmo tempo eles percebendo, mas se bem que tem outras pessoas que vão usar água depois, né? Que são os colegas, né? Então tinha, por exemplo, questões voltadas, tinha pessoal de Minas, que tem, né, maiores terras, enfim, eles produziam lá em Minas e vinham vender aqui, né, e daí muito mais barato do que o que eles vendem, né, então é desleal, né, e entre eles também tem rixas, tem tipo uns clãs, né, tem o pessoal que veio lá do sul, tem o pessoal que é mais da descendência oriental, né, e daí falta assim um elo mesmo entre eles, fortalecimento do grupo de agricultores, né? Então existem alguns conflitos que eu observei, né? Igual essa questão da presença da mulher no campo, né? Então a sobrecarga que não deve ser para a mulher que trabalha no campo e provavelmente ainda deve cuidar da casa, enfim, relatos de ajudantes que foram contratados que eram usuários de droga ou que recebiam, mas não conseguiam trabalhar, da sucessão de que as novas gerações não queriam, e aí a gente perguntava sobre o futuro, como você acha que vai ser aqui no futuro, né? Ele fala, o futuro não vai ser positivo, vai virar prédio, vai virar casa, eu vou vender, eu pretendo vender aqui e sair, não vai ter mais agricultura, então são esses cenários que eram trazidos, né? Mas a gente não usou ainda esses dados, né, que foram coletados, e já tem um tempo, né? Foi 2022. Não usou esses dados para desenvolver as políticas, né? Mas a gente pode fazer isso, né? A partir do momento que a gente conseguiu criar um laço, né, com a agricultura, que a gente tem esses dados dos questionários e também do sistema, né? Acho que por que não fazer, né? Então, é que lá na parte de educação ambiental especificamente é a equipe, né? Então sou eu ali, né? Mas essa conversa, esse diálogo com a saúde para mostrar essas questões que a gente levantou e viu, observou, né? Então, são diversas questões ali, né? Resíduo também, que até o engenheiro agrônomo estava falando, tinha que ter alguma forma de trabalhar o resíduo na área rural, né? Porque é muito distante do centro, daí já cria uma dificuldade para dentro da gestão de resíduos, mas assim, tem que fazer, né? Então, é isso, a gente criou esses dados, mas precisa realmente agora trabalhar, botar a mão na massa para desenvolver as políticas públicas para tentar melhorar essas questões, né? E até também da parte como é que fala? Não de sucessão, de aproveitar a terra para voltar em recursos, esqueci o termo. Oh, meu Deus. Pagamento por serviços ambientais, né? Então a gente identificou algumas áreas, inclusive foi um instituto lá que foi apresentar, que estava apresentando, captando, né, pessoas ali, proprietários, se eles queriam participar de um programa de pagamento por serviços ambientais, para proteger a área, né? Porque a gente eles são importantes, né? Porque sem eles a área fica ociosa e fica facinho de ser ocupada, né? A fiscalização ela não consegue dar conta, né, de um vasto terreno, enfim.
Mas acho que é por aí. Não sei se respondi bem, mas a gente precisa, assim, tem trabalho ainda a ser feito, né? Ainda não acabou o projeto para, né, a FABAT, né, foi apresentado, foi finalizado, mas a gente precisa desenvolver o que a gente coletou de informação também, para além do sistema, né? O sistema é importante e legal, mas que outras coisas que a gente pode fazer, né? Alan, muito obrigada pela sua exposição, por estar dando retorno às perguntas, né? Muito bem respondidas. Então, eu agradeço muito a sua participação, né? A apresentação desse trabalho muito interessante que você acabou de fazer, realmente muito bom.